Neste vídeo, nós vamos pegar na nossa tela, né, aqui de exibição dos alunos, né, e nós vamos mostrar, de fato, fazer uma interação, uma conexão com o banco de dados, pegar todos os alunos de lá, e mostrar aqui e também fazer a ação que ao clicar a gente mostra também aqui embaixo os dados do aluno. Ó, aqui só tem um errinho, aqui na verdade não é label, né, na verdade é idade. Escrever idade, 2 pontos aqui. Tá? Já tem um errinho aqui. Bom, beleza, pessoal. Nós temos essa outra tela, que é a Interpane Alunos, né? Como nós fizemos na aula passada, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma controller que irá interagir com essa tela. Então, a gente vem aqui no nosso projeto. Note que eu vou manter o mesmo nome, Interpane Alunos. Então, eu vou vir aqui em Controllers, clicar com o direito aqui, né? New Class. Eu vou dar o nome Interpane Alunos. E o padrão que a gente está adotando é chamar de Controllers. Nós vimos que, para que o JavaFX saiba que essa classe é um controller, que ele possa manipular, a gente tem que implementar a interface initializable. Então, initializable que vem do JavaFX. Ele já pede para a gente implementar, né, métodos abstratos. Então, nós vamos fazer isso já, tá? Então, tá aqui, essa função vai ser bem importante para esse vídeo agora. Bom, nós fizemos isso, agora nós precisamos atrelar a gente tem que juntar, né, linkar esse controller naquela nossa página. Então, eu vou vir aqui, copio todo esse nome do pacote, eu volto aqui na nossa página, a gente viu na outra aula que precisamos vir aqui em controller, controller class, a gente copia todo o pacote e copiamos aqui também a nossa controller. Então, aqui a gente acaba de atrelar, de fazer o link entre essa página e esse controller aqui. Muito bem, vamos nomear agora os nossos elementos, né? Os nossos elementos gráficos aqui da nossa visão, da nossa tela, e vamos fazer o seu respectivo atributo na nossa controller, certo? O primeiro elemento gráfico que a gente vai dar um nome vai ser aqui, ó, Table View. Cliquei em Table View, a nossa tabela, eu venho aqui no Inspector, venho em Code, fx.id, a gente vai dar um nome, né? Um nome de uma variável para esse elemento gráfico. Então, eu vou chamar de TableView alunos. É uma tabela, né? Uma TableView de alunos. Eu venho aqui embaixo, um Table Column. Note que aqui ele já está falando, olha, não existe esse TableView lá no controller que você linkou, você precisa fazer isso. A gente já vai fazer. Tá? A gente vem aqui agora no Table Column, escreve Table Column, ID, certo? Bom, é uma tabela de alunos. Eu poderia colocar alunos ID, mas como só tem essa tabela aqui, eu vou colocar só ID dessa maneira, tá bom? Table Columns ID. Aqui a gente tem o Table Column Nomes, Table Column, opa, tem um C maiúsculo aqui, Table Column Nome, certo? Nós temos aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte, pessoal, ó. Aqui no nosso Grid Pane, nós vamos... Esses labels aqui a gente não vai querer alterar, mas esses labels aqui, ó, nós vamos querer alterar em breve. Nós vamos querer substituir o texto dele por o texto do ID do aluno e tudo mais. Então, eu vou vir aqui, ó, cliquei nele, ó, que refere-se a esse. Eu vou só chamar de Label ID, tá? Label ID. Aqui eu vou chamar... Ah, e antes disso, ó, nesse Label ID... eu vou tirar o texto dele. Eu vim aqui em propriedades, eu vou tirar. Não vai ter mais texto, tá bom? Então ele ficou, ó, ele existe um elemento aqui, ó, que não tem texto, mas ele está aqui. Eu venho aqui, ó, na outra label que refere-se a label de nome. Eu vou tirar o texto dela também. E eu venho aqui agora em code, eu vou dar um nome de label nome. Beleza? Salvei aqui. Aqui no último, que é o label de idade, é a mesma coisa. Eu vou dar um nome aqui de label idade. E aqui eu venho em propriedades e eu tiro aqui o texto dela. Então, nós temos labels aqui que teremos texto, né, no lugar dessas labels, e nós temos isso. Por fim, vamos dar um nome aqui no nosso botão, né? A gente tem um botão de inserir, eu vou clicar nele aqui. Vou escrever aqui button inserir. Notem que eu estou misturando português com inglês, mas vai ser assim mesmo, tá? Aqui no botão de editar, button editar. E aqui no botão apagar, vai ser
apagar, tá bom? Button apagar. Agora a gente vem aqui na nossa ó, veja que ele já chiou, né? Não existe esses atributos no controller, a gente precisa criar lá. Então, para cada um, começando desse, que é uma table view, ó, o tipo dela, né? A classe dela é uma table view, a gente vem aqui e coloca private table, table view, Ctrl espaço, lembrando que é sempre JavaFX, não é outro, tá? Sempre é JavaFX. E aqui a gente coloca o nome do atributo. Beleza, na nossa table view aqui, na nossa table view aqui, ela é de um tipo, né? Qual que é o tipo dela? Bom, se nós viermos aqui na nossa model, nós queremos ter uma tabela de estudantes. Então, a nossa classe é student. Então, a gente escreve student aqui, dá Ctrl espaço, importa aqui esse modelo. Uma tabela de student, tá? Vamos lá, qual que são os outros elementos? Onde que tá? Tá aqui. Os outros elementos são colunas, né? Então, uma table column ID. Nós temos uma table column ID, então private table column Ctrl espaço, JavaFX. Aí a gente tem aqui um table, deixa eu copiar aqui, table column ID. Beleza, aqui a gente tem que falar o seguinte, ó. Bom, essa coluna dessa tabela é referente ao quê? É referente a um estudante, isso a gente sabe. E qual que é o tipo do dado que você vai querer imprimir nessa coluna? Bom, nós sabemos aqui que o ID é long, né? Nós queremos imprimir um long aqui nessa coluna. Mas nós não podemos colocar long assim. Ele não aceita tipo primitivo, então a gente tem que colocar uma classe. Então tem que ser a classe long, tá bom? Eu vou copiar e colar aqui o restante do código e a gente volta e eu explico para vocês. Então, de volta aqui, pessoal, deixa eu só importar aqui. De volta aqui estão aqui, ó, todos os nossos elementos gráficos que nós colocamos aqui no Scene Builder, eu passei para cá. Então, alguns eu já fiz com vocês, né? A gente tem uma tabela, né? Uma table view, uma tabela de estudantes, então precisamos passar aqui o estudante. Nós temos umas colunas de tabela, né? Como nós só vamos mostrar o ID e o nome, então eu coloco table column, aí a tabela é de estudante, e o tipo é long, mas nós vimos que o long é um tipo primitivo, não vai. Então a gente tem que colocar a classe dele, né? Existe uma classe long no Java. Então a gente coloca long lá. Da mesma maneira, o nome, né, na coluna, né, da tabela é uma string. Então a gente coloca string aqui. Por fim, colocamos os IDs que nós vamos substituir textos, né? E nós fizemos aqui os botões. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, duas na verdade. Como relembrando, todos os elementos gráficos, né? Coisas gráficas que nós queremos ter acesso ou ações que esses elementos gráficos, né? Funções que eles executarão, precisa ter essa notation @fxml. E uma última coisa super importante, ó, se eu vier aqui e der um Ctrl espaço, ele mostra opções, né? Eu poderia ter, por exemplo, JavaWT. Existe essa classe label em JavaWT, mas a gente está trabalhando com JavaFX, então tudo aqui é JavaFX nos nossos pacotes. Cuidado que se você importar o errado, não vai dar certo, tá? Ficou boa essa frase, né? Mas é isso aí mesmo. Beleza, pessoal? Então, além disso, a gente quer carregar, né, uma lista de estudantes e nós queremos carregar uma lista de estudantes e exibir na tabela. O que nós vamos fazer é criar agora, sem ser elemento gráfico, nós vamos criar um outro atributo aqui chamado ArrayList de estudantes, que eu vou dar o nome de StudentList. Tá? E aqui a gente tem que importar o Java útil, porque na hora que a gente fizer a busca no nosso banco de dados, se você ver aqui na função DAO, ó, no DAO, Student DAO, tem uma função chamada all aqui, que ele vai buscar todo mundo. Ele faz uma conexão com o banco e tudo mais, e ele retorna uma lista, um array list. Então, na hora que a gente chamar essa função para buscar todo mundo, eu vou armazenar essa lista nesse atributo da minha classe de controller, beleza? Além disso, a gente precisa ter um outro camarada aqui chamado ObservableList. Cadê aqui? ObservableList, ó, JavaFX Collection. E a gente fala que vai ser de student. ObservableList, eu vou dar o nome de student ObservableList. Ele é um tipo, né? É uma collection ObservableList. É uma collection que o JavaFX tem acesso. O StudentList diretamente, o ArrayList, né?
diretamente o JavaFX não tem acesso. Já esse Observable List, ele tem. Então, quando nós fizermos a busca, nós vamos ter que converter desse tipo para esse. E por fim, a gente vai ter a nossa classe aqui, StudentDown, que faz a interação com o banco de dados. A gente importa aqui, dá um Ctrl espaço aqui e importa essa classe. Beleza, criamos isso aqui. O que nós vamos fazer agora? Quando a minha tela foi inicializada, como ela está linkada com esse controller, automaticamente o JavaFX chama essa função initialize. Então, toda vez que a nossa tela, que tem um controller associado, for carregada, esse método initialize, na verdade, ele é carregado antes da própria tela. Então, nesse método que nós queremos carregar, é nesse método onde que nós vamos carregar os alunos, né? Os alunos aqui da nossa base. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou até colocar um sysout aqui de novo para mostrar para vocês, e um Ctrl espaço, sysout, Ctrl espaço, para mostrar para vocês que está carregando. Vamos colocar aqui, sei lá, alguma outra coisa aqui, né? Qualquer coisa, só para mostrar que essa função está sendo chamada. E eu vou pegar aqui um StudentDown, então eu tenho um DAO igual a new StudentDown. Estou pegando um objeto de interação com o banco de dados. E agora eu vou chamar uma função que nós vamos criar, que eu dei o nome de loadTableViewStudent, tá? Eu vou chamar essa função. Carrega para mim todos os dados de estudante colocando na tabela. Então, nós vamos implementar essa função agora. Inclusive, a gente pode vir aqui, ó, create method. Ele já cria para a gente aqui embaixo. Tá bom, vamos criar essa tabela aqui para a gente. O que essa tabela vai fazer? No nosso this.studentList, nosso objeto, nós vamos chamar o método down lá, all. Se você vê esse método aqui, ó, da nossa classe StudentDown, nós já temos esse objeto, tá? Se eu clicar com Ctrl, dar um clique aqui, ele mostra, ó, ele vai retornar um ArrayList, beleza? Bom, feito isso aqui, eu tenho agora nosso StudentList Array, certo? Uma coisa que nós temos que fazer, eu vou copiar o código aqui, tá? Eu vou copiar o código aqui e eu vou comentar com vocês. Espera lá, só um minuto. Eu copiei aqui, pessoal, um código para mostrar para vocês. O que vai acontecer? Ó? Eu peguei aqui o nosso atributo, né? O nosso column ID, a nossa coluna, né? Que é esse atributo aqui que nós temos, né? Esse elemento gráfico que nós temos aqui no controller, né? Esse é o elemento gráfico que representa essas duas colunas aqui. Tá? Então, o que eu fiz foi chamar esse método aqui. É meio feio, mas é assim que funciona. Tá? Então, this.tableColumnID, esse é o nosso elemento. .set cell value factory, então a gente vai passar uma fábrica de valores de célula para eles. Tá? Ele vai popular para a gente lá. A gente tem que criar esse new property value factory, uma fábrica de valores de propriedade. Esse camarada aqui, ó, eu importei, ó, ele é do JavaFX também. Tudo é do JavaFX, tá bom? Vocês vão importar lá, eles vão estar. Então, aqui, ó, tá aqui o código. Aqui você passa esse abre e fecha aqui, menor e maior, e você passa uma string, né, que é o valor, né, dos objetos que você quer setar, né? Veja, a gente tem uma lista de objetos que nós vamos querer atribuir valores aqui e aqui, nessas duas colunas. Aqui você, por string, você precisa passar o nome do atributo da classe do objeto que você quer popular. No caso, a gente quer colocar o ID e name, não é nome, é name. Por quê? Se a gente vir em student.java, a gente tem um atributo ID e o atributo name. São esses os atributos, né, que nós queremos popular. Então, ao fazer isso, para cada objeto dessa lista, essa propriedade ela busca em cada objeto um método chamado getID e getName automaticamente para popular essas células para a gente. Tá bom? É assim que funciona. Beleza? É assim que funciona. Por fim, a gente tem que chamar mais um camarada. Ainda não acabou. Nós temos que fazer... Lembra que eu falei que nós temos um tipo chamado Observable List? Que nós demos o nome de Student Observable List? Pois bem, a gente tem que fazer a conversão do nosso ArrayList para esse Observable List. Para isso, a gente chama o método da classe fxCollection, ó, Ctrl espaço, .observable ArrayList, e a gente passa o this.studentList que nós carregamos. Então,
Opa, tem que passar aqui dentro, né? A gente acaba de fazer a conversão. Então, aqui, ó. Conversão de ArrayList para Observable List. Beleza? De estudantes. Muito bem. Para encerrar esse método aqui, a gente vem e, de fato, a gente seta, ó, table view alunos ponto set itens. A gente seta valores na nossa tabela de alunos. Table view alunos é aquele elemento da tabela nosso lá. Quem que a gente passa? O nosso this, a gente passa observable list. Student observable list. Ou seja, agora a gente já tem um array de observáveis, a gente tem que nas nossas colunas vão pegar os atributos para cada um. Qual que é o procedimento aqui? Nós passamos uma lista observável, né? Um tipo de lista que o JavaFX tem acesso. Passamos ele, eu falo, ó, seta os itens da minha tabela que estão nesses objetos. Para cada um desses objetos, a minha coluna table column ID, ela vai procurar em cada um desses objetos um get ID, porque nós passamos o ID aqui. E a coluna de tabela, nome, né? A coluna nome, ela vai procurar para cada objeto dessa lista um get name aqui. Beleza? Fechamos isso, é para funcionar. Vamos lá, vamos rodar aqui. Ah, uma coisa. Para que funcione mesmo, pessoal, vocês têm que estar espertos no banco de dados. Se vir aqui no pacote DB, no Connection Factory, ó, eu estou usando o banco de dados Regesc, eu estou usando MySQL. Então, ó, eu vou até abrir aqui. Eu já tenho aqui, ó, eu estou usando MySQL, o Regesc, beleza? E eu estou usando o usuário do MySQL root sem senha. Só assim que vai funcionar. Se você não tiver essa configuração, não funciona do jeito que está o projeto. Eu sugiro que vocês assistam a aula 1, a aula 2, que eu mostro lá o que eu fiz no banco. Beleza? É para funcionar, é para o teu banco tá ativo e é para funcionar isso. Então, vamos lá. Vou dar um play aqui. Abriu aqui a nossa aplicação. Está aqui nossa aplicação, vamos ver se funcionou. Cadastros, alunos. Olha só que maravilha, trouxe todo mundo aqui que está na nossa base. Tá? Então, todo mundo que está na minha base aqui trouxe, está bonitinho aqui, ó, tem os detalhes dos alunos. Beleza, pessoal, fizemos. Ó, note que o A aqui foi chamado, tá? Então, ele chama essa função aqui assim que você inicializar uma página. Então, qual que é o procedimento? Opa, eu quero inicializar essa interface aqui, essa página, e essa página está associada a um controller. O controller ele chama esse método initialize primeiro, esse método faz as ações e, por fim, ele de fato chama a página para a gente. Então, acabamos de popular aqui, acabamos de mostrar todos os dados de alunos que nós temos aqui na nossa base. Na próxima aula, a gente vai mostrar como exibir esses alunos aqui e nas aulas seguintes, vamos fazer as ações de inserir, editar e apagar. Beleza, pessoal? Então, forte abraço. A gente se fala aí. Deixa seu like, a gente se fala aí na próxima aula. Um grande abraço.